Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Diálogos da Gera Vida. Hoje, o nosso episódio de número 46, e vamos falar sobre golpes. Para falar sobre esse tema, estou aqui com dois advogados. Eu vou apresentá-los para vocês e depois, como sempre, vamos direto ao assunto. Dr. Elton Fernandes, advogado, professor de Direito da USP de Ribeirão Preto, da Escola Paulista de Direito Luiz Mário Moutinho, em Recife, cursou especialização em Direito da Medicina na Universidade de Coimbra e Processo Civil na PUC. Dr. Matheus dos Santos, advogado, especialista em plano de saúde, especializando em seguros pela Escola Nacional de Seguros. Agradeço imensamente a participação de vocês, o aceite para essa entrevista. Um agradecimento especial também à querida Cida Costa, gerontóloga, que é parceira da Gera Vida, que intermediou todo esse processo para essa entrevista, contribui também com as perguntas mais prementes em relação a esse assunto. Então, doutor Elton, doutor Matheus, vamos direto ao assunto. A gente gostaria de saber, assim, quais são os golpes mais comuns que são aplicados em pessoas idosas? Primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sabemos que horário vai assistir. Mas vamos lá. Se a gente pudesse falar hoje em golpe, né, para as pessoas idosas, aí, principalmente, porque golpe é um conceito muito amplo, tá? Mas se a gente fosse delimitar aqui no final das contas, golpes mais praticamente, né, aplicados aí é em relação ao âmbito bancário, tá? Não tem como a gente fugir. Infelizmente, isso acontece, isso vai desde clonagem de cartão até, por exemplo, golpes em próprio consignado. Posso dar um exemplo, contratação indevida, assim, o aposentado ali, a pessoa que contratou nunca chegou a fazer esse contato para contratar, ou eventualmente surgiu ali uma procuração, né, em nome dele, outra pessoa recebeu. Então isso acontece muito. Ou muito comum, por exemplo, golpes via Pix hoje em dia, via boleto bancário. Então, se a gente pudesse delimitar hoje, para a pessoa idosa, quais seriam os golpes comumente aplicados, a gente delimitaria ali no âmbito bancário. Certo. Então, nesse sentido, quais são os... É possível identificar, né, que está passando por um risco de estar correndo um golpe? Quais são os sinais que a gente pode identificar? Eu vou comentar algumas questões que para mim são o seguinte. Às vezes é muito... quem está fazendo, às vezes está tão no automático fazendo algo que não percebe. Note, eu acho que a essa altura da vida, nenhum de nós mais está ileso ou não conhece mais alguém que passou pelo menos pela tentativa de um golpe do Pix, por exemplo, né? Todo mundo agora já tem alguém na família ou a si mesmo que tentou enganar pelo golpe do Pix. Então, esses golpes são sempre muito curiosos, né? Semana passada mesmo, meu irmão falou para mim, clonaram o celular do papai. Eu falei, não clonaram o celular dele. Na verdade, pegaram uma linha, botaram uma foto dele e pediram a mim e a ele um empréstimo. Por que meu pai teria trocado de número de telefone? Né? Então, vem aquele ceticismo que é essencial às vezes. Né? Por que ele teria trocado de telefone sem falar comigo e sem me dizer absolutamente nada? Essas pessoas, por exemplo, elas sempre se recusam a mandar áudio. Nunca pode mandar áudio. E a coisa mais comum hoje é as pessoas mandarem áudio porque elas não querem ficar digitando, justamente. Então, eu sempre digo para os meus pais isso, falo assim, eventualmente chegou alguém falando que se passando por mim ou por qualquer pessoa, pede para mandar um áudio, fala, tá bom, só grava aqui e tal. Esse é um código que eu tenho, inclusive com meu irmão, por exemplo, às vezes para dizer, você manda o áudio para mim, eu vou saber que é você mesmo tal, diga aí se é você. E aí manda tal e a gente consegue entender que estamos de fato um conversando com o outro. E, por exemplo, o golpe do boleto falso, né, para a gente pensar em outras. Então, assim, esse ceticismo de pedir o áudio, falar, não, mas por que tal? Fazer essa desconfiança é essencial. Ainda hoje, tentaram fazer um golpe com a minha esposa de se passando pelo banco dela. Então, o ceticismo, ser cético nessa hora é absolutamente essencial e é uma questão de sobrevivência no Brasil atual. Segunda grande questão, golpe do boleto falso. A gente nem percebe, a gente está tão habituado a fazer pagamento automático que nem percebe que ao fazer, quando eu digito o código de barras dentro do site do banco, antes de efetivamente falar lá que vou pagar, né, ele aparece para mim. Qual é a empresa para quem eu estou pagando e qual é o valor que eu estou pagando.
Se a empresa para a qual você está pagando o valor não corresponde àquele nome que você reconhece, você sabe qual é o nome da empresa, cuidado. É assim, entre em contato antes com a empresa para não fazer esse pagamento imediatamente, tá? Porque isso eventualmente é um golpe do boleto falso. Tem gente que chega aqui, eu já atendi esses dias uma senhora dizendo, eu paguei todas as prestações, estão aqui, as 3 prestações que estão me cobrando estão pagas. E quando eu olhei, eu falei, olha, a senhora pagou para uma outra empresa, né? Golpe do boleto falso, claro. Quer dizer, a pessoa percebeu que ela pagou o primeiro, mandou o segundo e mandou o terceiro boleto ainda para a casa da pessoa. Então, ser um pouco cético, desconfiar dessas coisas, fazer a conferência ali dentro do site do banco antes de dar a ordem do pagamento é extremamente importante. Tem um outro ponto também, acho que no final das contas, assim, por exemplo, por telefone. Então, acontece também, tipo, olha, você está sofrendo por um banco, é um golpe, eu preciso confirmar algumas informações. O funcionário do banco, ele nunca vai te pedir a senha, por exemplo. E comumente acontece da pessoa te ligar e acabar passando a depender da situação. Então, acho que também entra nessa questão do ceticismo, de você se atentar a isso. Ninguém nunca vai pedir tua senha, ninguém nunca vai pedir eventual... Normalmente é uma confirmação simples, olha, nome, CPF no máximo, e não passa disso. Ninguém vai mandar retirar o cartão de crédito na sua casa, né? Vou mandar retirar o cartão de crédito aí na sua casa. Nunca faça isso, entende? Porque o cartão de crédito, quem vai pegar isso está de má fé e o banco não vai fazer isso. O que o banco faria numa situação como essa é pedir para que você inutilizasse o cartão de crédito e não mandaria buscar na sua casa, entende? E esse é um golpe muito comum, né? O golpe do motoboy, né? Que a gente fala, né? É o golpe de mandar alguém na casa da pessoa e buscar tal. E geralmente é isso, é alguém que se passa por essa situação para ganhar a confiança daquele consumidor e aí acaba tomando uma vantagem indevida. É o que a gente chama até, mais técnico, assim, de engenharia social. A pessoa vai atrás, busca informação até conseguir. E o fato de você entregar, por exemplo, um cartão quebrado, porque daí tem um ponto nesse golpe. O fato de você entregar o cartão quebrado, e nada muda, porque ali o cara tem o chip do cartão. É isso que importa para ele no final das contas. Com o chip, com a senha, com os dados... Vai fazer a festa. Você só vai descobrir depois quando começar a chegar notificação. Outro ponto também seria importante, já aconteceu inclusive em casos práticos, aconteceu com um tio meu, inclusive. O telefone dele fizeram uma programação, não sei o que foi feito no final das contas, mas mandava diretamente para a central dos criminosos. Mesmo ligando para o banco, não caía no banco. Ele só descobriu isso quando ele entrou em contato com outro telefone. Então, assim, às vezes é importante também abrir mão de ligar em um outro celular, que seja. São cuidados importantes. É claro que, às vezes, o que a gente tem... O ceticismo é importante porque quem está fazendo isso está muito bem treinado, né? Não é uma pessoa aleatória. Ela está treinada, ela está dedicada ali a passar o golpe. Então, tem que, de fato, tomar muito cuidado mesmo. Inclusive, às vezes ganha um cansaço. A pessoa chega num ponto que ela não aguenta mais receber ligação e falar, vou resolver isso. Às vezes... Eu sou daquelas que desconfio de tudo. Tudo que ligação, e-mail, tudo eu desconfio, né? Porque realmente a gente vê essas coisas acontecendo. E aí vocês falaram, já emendaram falando, né, dos sinais. Tem alguma outra dica para pessoas adultas e idosas conseguirem evitar cair nesses golpes? Algo mais que vocês podem dar de dica? Acho que a gente falou até bastante coisa. Assim, na verdade, manter, por exemplo, tem muita pessoa que tem mania de manter anotado senha próximo ao cartão, ou anotar senha em celular, ou até aplicativo de banco em celular, talvez pode ser um risco a depender da situação. Acho que é se atentar a isso, não deixar a senha anotada próximo ao se você quiser anotar para não esquecer, tudo bem, né? Embora a maioria das pessoas consiga guardar. Mas assim, nunca deixar, por exemplo, capinha de celular atrás ali com o cartão mais a senha, isso também acontece. E desconfiar, às vezes até na agência, infelizmente, acontece esse tipo de golpe, alguém se passando ali por um funcionário. Acho que desconfiar, ter sempre alguém, principalmente no caso de pessoa idosa aqui, em específico, ter sempre alguém do lado, ali de um filho ou um parente próximo ali para auxiliar, para não ficar confiando em qualquer pessoa. O idoso fica numa posição muito vulnerável, né? As pessoas subestimam o idoso muitas vezes e colocam numa posição muito delicada, muito vulnerável. Isso é muito duro. É muito duro a gente imaginar, inclusive, que essa pessoa
a essa altura, depois de tudo que viveu, depois de todas as conquistas, depois de todos os traumas, depois de tudo, uma vida, né? Uma vida, e aí a pessoa agora ela fica dependendo de um terceiro, uma outra pessoa para auxiliá-la nessas questões todas. Mas, assim, alguns cuidados são essenciais. A gente dizia aqui, até antes de gravar, que de uma coisa que eu estava aqui agora fazendo também, né? Que eu falei, olha, a essa altura a gente tem que ter a clareza, a gente está num país em uma grande convulsão social, uma pobreza cada vez mais visível, um imenso contingente de desempregados, mas isso não significa que quem está aplicando o golpe, no final de contas, nem é o desempregado, a pessoa tal, no final de contas, quadrilhas muito bem organizadas, que estão ali roubando os celulares, pedindo a senha das pessoas ao roubar o celular, e ao ter acesso ao celular, limpam a conta corrente das pessoas. A gente estava conversando aqui até hoje de manhã, eu encontrei, falei até com um colega meu que é de tecnologia da informação, dizendo não dá mais para sair com um aplicativo de celular na rua. Assim, você precisa eventualmente ou deixar isso dentro do teu computador e mexer só no seu computador, ou ter um celular específico para deixar dentro da sua casa para você mexer em banco, mas sair com o seu celular com aplicativos de banco é lhe colocar numa posição absolutamente vulnerável, né? Essa semana em São Paulo teve uma grande tragédia acho que ninguém que viu a cena deixou de ficar impactado com aquilo, porque é um jovem, muito jovem, um rapaz que morreu, e assim, ter um celular específico para fazer transação bancária, um celular em que a pessoa só deixa para isso e deixar isso dentro de casa, talvez possa ser essencial, até que a gente consiga, com alguma tecnologia, fazer com que se torne mais segura essa questão do Pix, porque é muito rápido agora, né? Minha esposa foi roubada esses dias aqui em São Paulo, sem ter R$1 naquela conta. Naquele dia o Itaú estava fora do ar e o banco dela, o único banco que conseguiram acesso, não tinha R$1 na conta, conseguiram pegar R$100 mil de empréstimo e fizeram em seguida, que conseguiram R$100 mil de empréstimo numa conta que não tinha R$1, não tinha limite de crédito. Conseguiram R$100 mil e fizeram uma transferência bancária de 8.200 para uma conta, claro, contas alugadas, como a gente chama. Alguém deu a conta para um criminoso, o criminoso usa aquela conta de passagem para poder receber o dinheiro. Por sorte, ela, claro, está bem, e a TED que fizeram com o número do dígito errado voltou para a conta dela, então ela não perdeu um único real. Mas foi um transtorno. Poderia ter perdido 8.200, que foi a primeira TED, mas podia ter perdido R$100 mil. Então, essa questão é muito importante. Se o idoso, por exemplo, não costuma usar limite de crédito, ele não tem limite de crédito, eu sou uma pessoa que sempre tem um dinheirinho na conta, nunca precisei usar o limite. Então, peça para o seu banco arrancar o seu limite de crédito. Porque se amanhã você for roubado na rua, a primeira coisa que vão fazer, no final de contas, é usar, inclusive, do limite de crédito da sua conta corrente para limpar ela e fazer com que não apenas você perca aquilo que tem, mas com que você ainda perca o seu limite. Então, assim, se você não usa limite de crédito, tire isso da sua vida. Você não precisa ter isso lá. Se você não é a pessoa que depende do limite de crédito, tome esse cuidado, porque é cada vez mais comum que se utilize dessa... claro, assim, se um jovem está sendo roubado e tem, às vezes, força física para poder... E que não deve se opor, pelo amor de Deus, mas imagina um idoso, muitas vezes vulnerável. Tem cenas aqui na Avenida Paulista, que a gente já viu, em que a pessoa é espancada porque não quis entregar o celular. Então, assim, não tem jeito mais. Acho que, assim, a gente tem que pensar que aplicativo de banco é uma coisa que a comodidade nos fez andar, mas você pode estar andando com todo o dinheiro que você tem no teu bolso. E isso não é mais prudente. Um aparelho. Exatamente. E é uma pena porque a tecnologia veio para facilitar, e aí a gente, no final das contas, acaba sendo refém. É a mesma coisa a compra na internet, por exemplo. Assim, tem de site fraude, isso também é um ponto a se atentar, é que, né, assim, olhar ali para verificar se eventualmente aquele site é seguro, se não tem nenhuma reclamação, porque assim, infelizmente acontece,
E é uma pena, porque a tecnologia deveria ser para auxiliar e não para ser dessa forma. A desconfiança de novo, né? Porque, assim, se é muito mais barato que em todos os demais lugares, por que é que só aquele site desconhecido tem aquilo muito mais barato, né? Assim, ter este cuidado é absolutamente essencial. Então, tem que desconfiar e tomar cuidado. Não dá mais para achar que é muito mais barato que nos demais lugares, então vou fazer um grande negócio. Na verdade, você pode estar tomando um grande prejuízo com isso. Veio para facilitar a tecnologia, mas para facilitar para todo mundo, inclusive para quem quer usar de má fé contra as pessoas, né? É porque é ótimo, note, né? A questão do Pix, por exemplo, eu acho essencial, acho interessante, porque várias pessoas te dão elas vão perder 3% do cartão de crédito. Então, várias pessoas te oferecem até um desconto maior, assim, olha, eu te dou um desconto de 5%, se você fizer o Pix agora. Maravilha, né? Excelente. A pessoa ela ia perder um dinheiro, receber daqui X dias, mas ela está te dando um desconto, entra agora para ela. É bom, a ferramenta é boa. Sim. O problema todo é que isso já é usado para que você possa rapidamente tirar dinheiro da conta. Então, assim, antes as pessoas roubavam você para ter o seu celular. Agora, no final de contas, toda a sua vida está dentro do seu celular, né? O celular já é irrelevante. Você tem os aplicativos do seu banco dentro do celular. Porque hoje em dia, por exemplo, o celular, você foi roubado, virou a esquina, você consegue bloquear e para ele não tem mais utilidade alguma, né? Com algumas exceções. O ponto aqui é ter acesso ao que você tem dentro do celular. Sim. E aí É vantajoso, no final das contas, para eles. É algo lucrativo, assim. Tem pesquisas, inclusive, assim, Paulista, Bela Vista, que saiu recentemente. É lucrativo, o próprio crime organizado se atraiu por isso. Então, felizmente, a gente está suscetível a isso. Tá, e aí as pessoas que passam por esses golpes, tem alguma forma de buscar ajuda em órgãos públicos? Se sim, quais são os órgãos que podem ser procurados? Se eu tivesse que dar uma dica para quem sofre, a primeira coisa que eu faria é falar no banco, ver no banco, porque assim, eventualmente, enfim, diminuiu tua perda porque assim, fazer um boletim de ocorrência, que seria a resposta mais clássica de um advogado, né? Vamos fazer um boletim de ocorrência. Tá, vamos. Você vai noticiar a autoridade que houve um crime. Tá. Gente, isso é todo dia. A polícia não vai investigar, infelizmente. Não dá conta de fazer essa investigação. Existem estatísticas dizendo que na Paulista, eu acho que aquele cliente que é delegado, a cada 8 minutos rouba-se um celular na Paulista. Entende? É muita coisa. A Anne, que estagiária, está falando que teve certeza que o cara ia vir pegar o celular dela de bicicleta, o cara ia passar e ia pegar o celular dela. É comum na Paulista isso acontecer. Então, e a gente não está falando da periferia, a gente está falando de uma rua, uma avenida movimentada, ultra conhecida. Então, eu imagino que essas pessoas que estão numa posição ainda mais vulnerável, numa rua mais erma, onde não tem tanto fluxo de pessoas, porque elas estão sujeitas. Então, assim, ter a preocupação de não andar com todo o seu dinheiro. Porque a pessoa hoje você está andando com todo o seu dinheiro no teu bolso. É isso que você está fazendo. Entende? Todo o seu dinheiro está no seu bolso, se todos os aplicativos de banco estiverem dentro do seu celular, se estiver levando o seu celular consigo para todos os lugares. Tem que tomar esse cuidado, não tem mais jeito. Você havia aquela máxima de guardar no colchão, hoje você guarda no celular, né? Exatamente. Então, acho que essa é a questão. Mas, assim, é óbvio que a gente não descarta o boletim, mas não é algo que vai resolver. Esse é o ponto, não vai resolver. Vai resolver, porque, assim, tudo bem, se comunicou. Tanto que hoje em dia é online. Assim, Sim. Você nem vai mais até a delegacia. Online. Então, assim, a primeira saída é tentar procurar o banco. Se for um roubo, explicar a situação, pedir o bloqueio das coisas. Agora, se for uma questão um pouco mais específica, olha, não reconheci uma compra, mas eu estou com o cartão em mãos. Aí já é uma situação distinta. Aí já vale a pena o cara brigar, de repente, a pessoa que sofreu o golpe ali, brigar com o banco e dizer o seguinte, olha, eu não reconheço, eu preciso de um respaldo. Se, eventualmente, o banco não te desse respaldo nesses tipos de casos, por exemplo, aí, de repente, procurar... A gente pode até falar em órgão público, pode falar no PROCON, né, o próprio GOV ali, que acaba auxiliando em algumas situações, que não são todas, mas acho que o judiciário seria o primordial aí para resolver essa questão.
Aí talvez seja partir mesmo. O banco se recusa a devolver o dinheiro. O cartão de crédito se recusa a se tornar uma compra que não foi feita pelo consumidor. O caminho, provavelmente, de fato, é procurar advogado e aí entrar com ação judicial para poder fazer com que você iniba essa cobrança, não tenha que pagar aquele débito, com que você possa ser ressarcido caso já tenha pago. Isso é essencial. E é uma coisa comum, apesar da gente estar tendo essa conversa, é uma coisa comum, que costuma aparecer, assim, quase todo dia aparece um caso parecido, assim, eu nunca passei minha senha para ninguém e agora movimentaram minha conta, pegaram um empréstimo, transferiram. Assim, é simples de você ver que é um golpe, por exemplo, nesses casos, porque geralmente as transferências são no mesmo dia para várias contas distintas, com os valores ali já pré-fixados. Então é simples de você identificar. Assim, a priori, procure o banco ali, de repente registre o boletim, se o caso, mas também, se o caso, procure o judiciário um pouco mais à frente. Agora falando um pouquinho sobre crédito consignado, né, que cresceu muito aí, esse tipo de crédito para pessoas idosas. Poderia explicar um pouquinho mais como que funciona, quais são os cuidados que precisam ser tomados, né, quando vai tentar pegar esse crédito? Tá, vamos lá. Na verdade, assim, vamos lá, porque assim, eu não entendo mesmo. Eu queria entender como não, a gente funciona. vai tentar ser bem objetivo, na verdade. Assim, o consignado, ele tem esse nome por um motivo. Tá? Ele é abatido diretamente no seu lerite. Então, geralmente, de modo geral, ofertado ou por um funcionário público, né, que tem geralmente acesso a esse tipo de crédito, ou aposentado pensionista do INSS. Uhum. Tá? Por que justamente chama consignado por isso? Porque já vai sair o desconto, aquele valor já vai ficar indisponível no benefício dele, entendeu? Já vem no cheque ali. Tá? Então, é basicamente isso, por isso tem esse nome. É só essa questão. Só que é até perigoso em determinadas situações, pode ser perigoso, porque a gente tem que pensar a longo prazo. Assim, você vai ficar o resto da sua vida com aquele número de parcelas ali pré-determinadas, tendo esse desconto. Então, é um dinheiro que você não vai contar. E não tem como você fazer, por exemplo, um banco. Vou dar no Nubank ali, que é comum hoje. Entrei, pedi um empréstimo. Aí tem as parcelas. Esse mês eu vou atrasar porque eu preciso pagar uma outra conta, eu preciso dar o dinheiro para uma coisa. Aqui não existe essa possibilidade. Então, aqui, fiz um empréstimo consignado, no próximo mês já vai estar descontado o valor da parcela lá. Entende? Então, assim, você tem que pensar isso a longo prazo. O quanto isso vai... O quanto isso vai ser... como pode dizer? O quanto isso vai me favorecer de fato. Porque assim, eu posso pegar o dinheiro agora, mas e a longo prazo? Lá na frente, como é que vai ficar essa situação? Qual é o impacto disso na minha vida financeira? Entendeu? E analisar sempre a questão dos juros e afins, porque geralmente não é baixo. A gente vê pessoas que se enrolam aí, né? Eu senti uma palavra um pouco mais chula aí, dizendo o seguinte, olha, ele começa, no final das contas, pagando, aí não consegue atrasa, porque os outros... ali teve algum problema ali na hora do desconto, né? Aí ele vai, vou refinanciar, ou ele quer pegar um outro consignado, que acontece muito, a pessoa já tem um consignado, aí ela refinancia aquele para ter acesso a outro consignado. Então, assim, né? E ficar sempre atento, porque se você... são raras exceções de consignado para pessoas que não sejam funcionários públicos e INSS, assim, algo praticamente que você não vê no mercado. Uhum. Mas, assim, vamos colocar que o cara trabalha numa empresa particular, numa empresa privada, e a empresa tem uma parceria com um banco X ou um banco Y que permite isso. Se ele for demitido, ele vai ter que informar o banco, porque vai deixar de existir esse desconto. E na maioria das vezes, é cobrado o valor total do empréstimo. Ele vai ter que pagar, porque não existe mais a consignação, entendeu? Então, acho que é uma questão a se atentar bem, porque pode ser vantajoso a curto prazo, a longo prazo pode não ser a melhor das situações. A gente tem que pensar na concorrência, tem que pensar às vezes as pessoas fixam muito, vai num banco específico e aceita a primeira proposta que aparece, sem fazer a comparação entre bancos, né? E isso é terrível, porque mensurar ali não apenas a taxa de juros, mas porque assim a gente sabe que embutem ali algumas coisas. Tarifa de abertura de crédito, tem algumas coisas que vão de penduricalho. Então, assim... Venda casada. Acontece muito. Venda casada, né? Seguro. Você compra um seguro de vida, por exemplo. Isso pode te prejudicar. Às vezes você não tem nem... Em tese não teria direito, porque você tem uma doença pré-existente ali, a título de exemplo, e você contratou um seguro que você nunca vai... Em tese não usaria. Entendeu? Então... a pessoa às vezes acha que está protegendo a família e está só fazendo ali
tá enriquecendo, no final de contas, o banqueiro, né? O seguro. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Fazer a comparação é essencial, é olhar se não tem outro banco, eventualmente, que me cobre menos, que a parcela seja menor, é muito importante, porque as pessoas costumam aceitar a primeira proposta dentro de um banco específico. Então, assim, tem que tomar um pouco desse cuidado. Fazer a comparação entre bancos é muito importante. Vai acabar pagando. É como, na verdade, pensar que eu vou fazer um consignado, é como pensar que eu vou comprar alguma coisa. Fazer a comparação de preços quando eu vou comprar algo é importante, porque eu vou comprar mais barato. O consignado é a mesma coisa. Nem todo mundo vai cobrar a mesma taxa de juros. Então, assim, cuidado e veja outras opções no mercado. Porque sempre existe aí, se tem alguém ofertando esse crédito, sem dúvida nenhuma, tem outras opções no mercado de empresas similares também ofertando crédito. Só retomando um pouquinho a questão do golpe, acho que é importante, inclusive, em consignado acontece muito. Tá? Isso começa de consignado não contratado, isso é muito comum mesmo. Simplesmente o aposentado ou ali o funcionário público vai no outro dia no banco e tem um valor depositado na conta dele. Aí referencia o banco, geralmente, que o faz, só que ele fala, eu nunca contratei. Então, é importante sempre verificar isso. E existe um outro tipo de golpe aplicado em que uma pessoa, geralmente não dá para identificar quem é, utiliza de uma procuração falsa para recebimento de consignado em nome do aposentado. Geralmente é com o aposentado. Então, assim, isso também acontece muito. Tá? E nesse caso, o primeiro passo importante é assim, não gastar o dinheiro. Você recebeu um valor na tua conta ali, eventualmente que você desconhece, tenta descobrir de onde veio, porque pode ser um consignado. E se você gastar, por mais que discuta, dizendo eu nunca contratei, gastou o dinheiro, a restituição vai ser devida. Infelizmente, óbvio, você pode pleitear ali, danos morais, nunca contratei, tive um prejuízo. Tudo bem, mas você vai ter que pagar se você utilizar esse valor. Isso é muito comum. É muito comum, né? Receber um valor na conta e a pessoa achar que, assim, olha só, recebi, mas gratificação. É uma gratificação de uma empresa privada. Não, é impossível. Desconfie. Ceticismo. Olha, será mesmo que, né? Assim, não recebi isso do INSS, recebi isso do banco? Por que será que eu receberia isso do banco? Essa desconfiança é essencial, porque ninguém está obrigado a contratar empréstimo consignado e se foi feito a sua revelia, sem que você tenha desejo de fazer essa contratação, é possível sim estornar esse valor, cancelar esse contrato e eventualmente até exigir dano moral, como o Matheus falou ali dentro de uma ação judicial. Assim, para você ter, só para a gente contextualizar a coisa, assim, falsificam a assinatura. A questão é muito mais absurda do que a gente pensa, assim, falsificam a assinatura. Assim, tem exemplos práticos dentro da minha família, inclusive eu que cuidei, e falsificou a assinatura. Assim, a assinatura era falsificada. E aí, você pede para devolver, para eles não é vantajoso ter a devolução disso. Porque, poxa, eu fiz um empréstimo para o cara vai me pagar com juros? Vou receber lá na frente um valor muito maior do que eu disponibilizei aqui, né? Algumas pessoas acabam deixando, mas assim, o ideal é que não deixe, brigue, porque no final das contas isso é completamente absurdo e ilegal. E é muito interessante isso, porque, como vocês falaram, né, no começo pode parecer interessante, né, um crédito, um dinheiro entrando, vai nos ajudar, vai numa emergência, mas você realmente tem que pensar nisso, né, porque você assumiu algo que, independente de você querer ou não, vai continuar caindo, até acabar ali, né? Então, realmente, pensar nisso com calma, né? Como vocês falaram. Então, eu vejo a proposta, eu avalio, pondero tudo, para que realmente, se eu for fazer, eu tenha consciência de que eu estou fazendo de uma forma mais organizada, né? Acho, assim, é o que a gente falou, né? Costuma se subestimar muito idoso. Isso é muito ruim. Isso é uma cultura muito ruim. Mas tomar esses cuidados é muito importante. Entender que, assim, esses golpes são aplicados em gente jovem e gente idosa. Esses golpes são aplicados em todo mundo. Tá? Todo mundo cai nesse tipo de golpe. E isso assim, não é uma questão específica do idoso. Sim. Mas, claro, como subestima-se muito, tenta-se muito ludibriar essa pessoa, aproveitar-se da boa-fé, da falta, às vezes, de conhecimento em tecnologia, né?
isso é sempre muito... Tem que ficar atento. Então, assim, desconfiou de alguma coisa, peça ajuda, né? Acho que assim, ninguém tem que ter vergonha de pedir ajuda para nada. A gente tem aproveitado o conhecimento dos outros para a gente poder não cair nessas ciladas todas. E para encerrarmos, gostaria de deixar uma mensagem final sobre esse tema para as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que, para mim, o grande lema sempre é assim, ceticismo, seja cético, toma cuidado, desconfia o tempo todo. Desconfie sempre, acho que esse é o... Se não, o fato de estar aparecendo a foto do seu filho, da sua filha no WhatsApp, não significa que seja ele. Liga, né? Liga no telefone, que é da pessoa mesmo, tal, para confirmar. Enfim, a gente sabe, antes era até mais comum aquele golpe em que ligava-se com uma voz no fundo, gritando, falando que estava, né, do sequestro, era até mais comum isso antes, tá? E quanta gente não caiu nisso. Tomar, ceticismo, ter um pouco desse cuidado de fazer. E, claro, no limite, né, eu sempre digo assim, mesmo para a gente jovem, assim, você fala, não é uma questão de que o idoso é incapacitado, não é nada disso, é só uma questão assim, buscar quem tem conhecimento, se é seu filho, se é seu marido, se é sua esposa, se é um parente, conversar, olha, estão falando para mim tal coisa, estão dizendo para mim isso, estão me cobrando tal coisa, será que devo mesmo? Será que é isso? Né? Porque esses golpes são cada vez mais comuns e as pessoas que a gente vai criando também um fomento. Eu tive uma tia que caiu no golpe do Pix, já tentaram passar nos meus pais, eles não caem mais. Então, à medida em que caiu também, em que passou por isso, olha, assim, procure ajuda legal, né? Não fique aí se remoendo, achando que de repente não tem mais o que fazer. Procure ajuda legal. Acho que é importante a gente jogar luz sobre isso para dizer, não é só idoso que passa por isso, não tem que se envergonhar de ter caído num golpe eventualmente. Mas era um golpe tão tolo, agora pensando em retrospectiva. Sim, são tolos, mas é uma engenharia social. Quem está aplicando está muito bem treinado para te aplicar esse golpe. Gente, quem é que nunca entrou numa loja e comprou algo que não queria, porque o vendedor sabia vender tão bem que te empurrou um negócio e você fala, por que eu comprei essa porcaria se eu não queria comprar essa porcaria? Então, assim, né, pensando, claro, não era um golpe, comprei conscientemente, mas assim... Algumas coisas fogem também do controle. Por exemplo, hoje em dia é muito comum venda de dados na internet. Assim, é uma coisa que acontece do dia a dia e a gente está suscetível a acontecer. Assim, alguém pode estar nesse momento comprando o meu CPF, o do Elton, enfim, de qualquer pessoa. Você pode estar num banco de dados lá e vai vazar, vai vender para alguém. Não tem o que fazer. A maioria das vezes é procurar ajuda, buscar ajuda. E avisar a família, olha, aconteceu comigo tal coisa, sofri de fato um golpe. Não se envergonhe, porque o seu testemunho daquilo que você sofreu eventualmente pode ajudar que outras tantas pessoas não caiam. E mais do que isso, às vezes, quando você diz, aconteceu comigo, você vai ouvir outras tantas pessoas que estavam ali nas sombras me falando, não, comigo também aconteceu, eu também passei por isso. Então, assim, não se sinta incapacitado, diminuído, porque você passou por uma situação como essa, mas busque ajuda legal, porque às vezes tem como responsabilizar a instituição financeira, responsabilizar o lojista, recuperar o valor, anular uma compra que foi indevidamente feita. Então, assim, não é dar por perdida essas situações. Ser cético, mas aconteceu, então agora é coragem para enfrentar a situação, lidar com isso, procurar ajuda legal, e é isso, não ficar ali, não contar para ninguém o que aconteceu, não deve ser uma opção. E não vai resolver, né, no final das contas, acho que o verdadeiro ponto é isso, é buscar ajuda para tentar resolver. Se não conseguir também, legalmente falando, tudo bem, faz parte, acontece, mas assim, pelo menos você foi atrás de buscar isso. Acho que não deixar isso, guardar para você e ficar o resto da sua vida se remoendo com essa questão. Isso acontece com todo mundo. Gente jovem, gente idosa, e aí a gente tem que... essa engenharia social, né? As pessoas, quem aplica o golpe vai se... conversar, ele vai saber te levar, no final das contas, essa que é a questão. Ele vai saber como tirar essa informação de você. Excelente, excelente. Foi para nós maravilhoso os esclarecimentos de vocês. Só temos muito a agradecer realmente as orientações, as dicas, né? Esse tema é extremamente importante nos dias de hoje. Então,
Mais uma vez agradeço, doutor Elton, doutor Matheus, pela participação de vocês aqui no nosso programa, Diálogos da Gera Vida. Que agradeço. A gente que agradece. É um prazer imenso estar com vocês aqui e, quem sabe, estaremos juntos em próximas oportunidades aí. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra e acho que para a gente é sempre muito interessante poder bater esse papo e fomentar direitos. Isso é muito legal. Maravilha, então. Mais uma vez agradeço. E agradeço, então, você que está nos assistindo no nosso episódio de número 46. Nos vemos nos próximos Diálogos da Gera Vida. Até mais. Agradecemos por ter assistido o nosso programa até o final. Se você gostou desse episódio, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com esse conteúdo. Aproveite para se inscrever no canal da Gera Vida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e atividades por meio do site da Gera Vida. Conte sempre conosco!